mais uma vez boa tarde, cá estamos. Agora vamos ter a perspectiva do advogado. Naturalmente, todos estes aspectos, todas estas evoluções do modelo familiar, das competências, das vontades, das emoções, a questão de fundo que surge ao advogado, independentemente de nós dizermos, bom, sou a favor ou contra, é aquela questão de fundo que toda a gente coloca, é a favor ou contra. O que é? A guarda, o conceito da lei não é de guarda, é de residência e não guarda. Em todo o caso, vulgarmente continuamos a chamar-lhe guarda. Significa exatamente o mesmo, ainda que eu venha a falar da guarda e não da residência. Estamos a referir-nos à noção legal da residência. Basicamente, o que estamos aqui a tratar é como partilhar o tempo. Claro que os estudos existem, eu fui tomando uns apontamentos, peço desculpa, não vos trouxe nenhum PowerPoint, mas na próxima conferência que fizer eu vou seguramente trazer um PowerPoint com alguns dos casos mais paradigmáticos, que são particularmente interessantes, do ponto de vista, digamos, da evolução que a doutora Anabela Fialho nos estava a dar nota. É que, efetivamente, uma grande parte dos progenitores surgem com uma posição no início do processo e depois, consoante a informação, a experiência emocional que vão adquirindo ao longo do processo, vão mudando e muitas vezes chegam a situações de acordo extraordinárias, mesmo até divergentes dos despachos que são preferidos. Completamente divergentes. Por vezes os juízes preferem determinado despacho e as partes ajustam-se. Entre elas, várias situações que tive, uma delas que me ocorre foi exatamente um despacho que estabelece um regime de visitas para uma criança que está na Covilhã, deslocada por acaso ilicitamente, mas isso é outra questão, em que o despacho dizia no dia 23 vai buscar a criança e depois no dia 24 à noite ou então a 25 à hora de almoço devolve. Estamos a falar de 300 km de distância. Portanto, é assim, nós, advogados, fizemos um acordo para além daquilo que estava estabelecido no despacho, que a senhora juíza não se deve ter apercebido que a Covilhã fica a 300 km. Portanto, muitas vezes a intervenção do advogado tem a ver com a sensibilidade, a sensibilização, extraindo as dores próprias, as impressões negativas que os clientes nos trazem, pacificando e encontrando soluções que sirvam exatamente do superior interesse da criança. Mas então, relativamente a estes estudos que nos são transmitidos, aos estudos que a Suécia também nos trouxe recentemente, uma conferência que foi feita cá, neste Conselho Regional, com uma técnica também da Suécia, também de todo o lado nos chegam estudos profundos, bases teóricas para alterar um regime de guarda, para apontar num sentido da maior intensidade, da maior proximidade possível. Pai e mãe, no entanto, não chegam ao tribunal, salvo raras e honrosas exceções em que há uma grande sensibilidade para este aspecto. É necessário tempo. A jurisprudência, ontem à noite recolhi 20 e tal sumários de jurisprudência. A grande maior parte aponta no sentido dos elementos que a doutora aqui desmistificou. Ainda se louvam no consenso, na comunicação, na coparentalidade, no conflito. Aqui del Rei há conflito. Nem pensem nisso. A criança é pequenina, pior ainda. Tirem daí o sentido. Ok. São 24 acórdãos os tribunais superiores que já exatamente, eu diria, que estão ainda fixos numa perspectiva cultural ancestral. Que estão fixos, porque o fixismo, o imobilismo é algo do gosto muito próprio do direito. Quem estuda leis sabe que elas se alteram em catadupa, mas é para nós muito mais confortável ter um diploma legal. Quando o começamos a dominar, já levantámos voo, começamos a dominar o diploma, de repente vem uma alteração que escangalha aquilo tudo, ninguém sabe do que é que estão a falar, provavelmente nem o próprio legislador. Então depois dizemos, bom, temos que nos adaptar, a legislação evolui. Neste caso, concretamente, existem os estudos, existe alguma legislação, mas é uma legislação muito discreta, muito tímida ainda, que deixa muito na mão de obra de cada um dos magistrados explorar ou não os vários sentidos que ali se contêm. Relativamente à questão do fundo residência alternada, da perspectiva do advogado, o que se trata é de partilhar tempo. Nós temos certezas e temos variáveis. Eu, enquanto advogado, tenho a certeza que é a seguinte: é importante manter uma relação de maior proximidade possível com ambos os progenitores. Alguém discorda? De um modo geral, não. Preservar a relação com ambos, enfim, e reforçar laços afetivos, criar os que não forem estáveis e reforçar aqueles que são estáveis. Criar a vinculação da criança a ambos os progenitores. A proximidade física e emocional de pai e mãe é fundamental para que a criança cresça saudável do ponto de vista físico, psíquico e emocionalmente.
E aqui sim nós falamos do superior interesse da criança. Quanto a isto não há dúvida. Penso que esta é uma certeza. Se a guarda vai ser, ou a residência, perdão, vai ser alternada ou não, essa já é outra questão. Porque há muitas variáveis. Uma delas, a doutora referiu também, é a questão do tempo das crianças. Uma coisa é fazer uma guarda alternada simétrica, por hipótese, para uma criança, uma residência alternada, repito, para uma criança com 12 anos, 9 anos, que tem um conceito de tempo, tem uma noção de tempo muito concreta. Diferentemente do que se passa com uma criança de 4, 5 anos, 3, 4 anos, que tem uma noção de tempo muito mais limitada. Não tem noção do que é o ontem nem o que é depois da manhã. Isto começa a aparecer na idade escolar. Portanto, temos que compreender que o intervalo de tempo para a compreensão de uma criança não é o mesmo intervalo de tempo para a compreensão do adulto. E o que eu dizia no início, muitas vezes se fala de uma guarda ou residência alternada, não em função da criança, mas em função do umbigo de quem a vem pedir, do progenitor. Por isso, os magistrados têm imensa dificuldade em depurar tudo isto, sobretudo quando vem tudo devidamente armadilhado, devidamente composto, embalado com um lacinho e tudo no articulado, no requerimento que o advogado faz. Porque o cliente, e estamos aqui mais de advogados, o que é que nos acontece? O que é que nos entra pela porta dentro, hoje em dia, ao advogado? O que é que nos pedem? Bom, eu diria, a residência alternada, hoje, é quase que um produto, é quase que um package para a felicidade, um pack. Os pais chegam e dizem, bom, eu quero uma residência alternada. Porquê? Bom, para não fazer figura de papel secundário, para não ser só o pai pagador, para ser importante, enfim, porque há uma atribuição de papéis culturalmente incumbe à mãe, depois há um conjunto de preconceitos e, por isso, existe aqui a necessidade de um debate, a necessidade de acertar, de reduzir litígios, reduzir conflitos, esclarecer. E quando o advogado é confrontado sistematicamente com um pedido de guarda alternada, tem que gerir e apurar, antes de mais, por outra. Primeiro tem que pesquisar para saber porquê é que quer uma guarda alternada, uma residência alternada, porquê, quais são os verdadeiros motivos, ou pelo contrário, quando a mãe, no caso das mães, porque estatisticamente é assim que acontece, nos vem dizer, bom, não é saudável que esteja tanto tempo com o pai, quer evitar ao máximo, no fundo quer privar do convívio. Se o advogado lhe diz, tem toda a razão, vamos lá embora, toca a faturar, está a fazer um mau serviço à criança, ao pai, à mãe, a toda a sociedade e a começar por ele próprio. O único que ganha quando há conflito é o advogado, mais ninguém ganha. Portanto, aqui a questão é, ao pesquisar, devemos saber, quer reduzir o convívio porque o pai não é competente, ou a mãe não é competente, tem ou não, a criança gosta ou não gosta, há risco, há perigo? Não. Então, porquê é que não há de intensificar o tempo, designadamente atribuindo também possibilidades de tempos de qualidade, maior intimidade com o outro progenitor? Normalmente, quando nos pedem uma limitação, uma contenção, é baseado nas emoções do próprio progenitor e não na realidade da criança. O advogado tem que fazer esta pesquisa e resolve através de perguntas sucessivas. Não damos afirmações, não afrontamos o meu cliente, ouvimos o que ele tem para dizer e através de diversas perguntas acabamos por esvaziar, por assim dizer, o conteúdo daquilo que ele pensa que traz, mas que não traz. O mesmo se diga em relação à questão da guarda alternada, da residência alternada. Quando um dos progenitores, que está num regime paradigmático dos tais fins de semana, com uma ou duas pernoitas pelo meio, nos pede, nos exige quase, porque foi a uma associação, porque leu no jornal, porque foi na televisão, porque foi na internet, e encontra sistematicamente, sabemos que é a realidade do dia-a-dia, eu tenho aqui, até nos trazem os estudos, olha, este é inglês, este é americano, até traduzir para o Sr. Doutor ver, está aqui, isto realmente há estudos. E são seríssimos, acabámos de ver aqui os estudos da doutora Sofia Marinho. Tomara nós que isto fosse convertido em algo que fosse, digamos, quantificável em termos de tribunal, mas só vai ser apurado pelo tribunal e aplicado quando decorrer um certo intervalo de tempo. Quando as magistraturas começarem a aplicar isto e a verificar que resulta, designadamente neste exemplo riquíssimo que a doutora Anabela Fialho nos deu, regulou as responsabilidades parentais. 2015 dizem, até hoje não tive notícias. Claro. Quantos de nós, quando temos regulações de responsabilidades parentais, menos de um ano depois, estão-nos lá a bater à porta, olha, quer alterar, ou há incumprimento, ou quer alterar lá e aguarda, porque isto não está a funcionar. É assim que acontece. Quando é bem regulado, não mexe. Quando é mal regulado, que é a grande maior parte das vezes, tem que mexer, e mexe. É assim, se a regulação de responsabilidades parentais demorou 2 anos, a Associação tinha esta estatística, acho que é mais ou menos isto, de certeza que um incidente de incumprimento ou uma alteração vai demorar
Quanto tempo mais? 36 meses. Portanto, 2 anos e qualquer coisa. Portanto, a contar com o incumprimento. Exatamente, o que significa que parece que estes processos têm um elástico. A doutora defere, acabou, resolveu, há uma sentença, arquiva, mas depois volta outra vez para a mesa do magistrado porque alguém insatisfeito vem outra vez pôr uma ação de incumprimento ou de alteração. Portanto, isto significa que as pessoas trazem com elas uma frustração do projeto de vida e a missão que o advogado tem aqui é, em grande parte, quando o progenitor é uma visita, por assim dizer, e se sente secundarizado, sente que não é o guardião, sente que é prescindível, sente-se frustrado porque há uma desvalorização pessoal e também da sua própria família, não é? E outros muitos motivos que o auditório bem sabe. Nós temos que os encaminhar, afastando o conflito, apesar de tudo, e por muita razão que tenha, afastando este conflito, afastando toda a motivação que ele tem para nos transmitir, que até tem razão, que o outro progenitor procedeu mal, vamos lá pedir ao Sr. Juiz que esclareça isto, tire isto a limpo e que diga que afinal eu até sou um bom progenitor e já agora vamos lá alterar este regime de residência. Muitas vezes depende não tanto da nossa capacidade de articulação, mas da capacidade de comunicar com outra parte. Porque quer se queira, quer não, este processo acaba por ser mesmo um processo adversarial, quer dizer, nós temos sempre partes, diga o processo em relação às responsabilidades parentais, um processo penal civil. Não há partes. Acaba por haver partes, porque o advogado também é ele próprio parcial. O advogado é parcial, o advogado tem por obrigação defender os legítimos interesses do seu cliente. Logo, a criança para o advogado surge num segundo nível, certo? Quer se queira, quer não, eu tutelo o superior interesse da criança. Já o disse muitas vezes, eu tenho dúvidas se me sinto competente para tutelar o superior interesse da criança. Se um lado está um advogado, está outro, o lado oposto, se não temos exatamente a visão, a coincidência do que é melhor em termos de residência para aquela criança, é porque um de nós não está inteiramente correto, não está inteiramente certo. Aí entra uma variável, que é do Ministério Público, irá tutelar o superior interesse da criança, irá promover, irá ter uma perspectiva mais alargada. Mas depois isto complica-se ainda mais, entroncando no que disse aqui a doutora Anabela Fialho, que é a questão da audição da criança. Então depois o que é que acontece? Há uma criança que me é trazida pelo progenitor e o advogado que representa pai ou mãe, deve ouvir aquela criança? Sim ou não? A criança entra-me pela porta dentro, pela mão da mãezinha ou do pai, e diz, doutora, passa lá aqui a criancinha, a ver se a gente não deve fazer uma guarda, uma residência alternada. Os advogados que aqui estão na sala ouvem ou não ouvem a criança? Contem-me lá. Só vejo, não. Tiveram na minha última conferência com os psicólogos. Não, é assim, há colegas meus que dizem, eu ouço sempre a criança. Dizem-me isto assim, enfaticamente, urbi et orbi. Eu cá nunca ouço a criança, livre. Se nós, muitas vezes, nós advogados, chamamos a atenção para a necessidade do senhor magistrado, quando houve a criança ser assistido por um técnico da área de saúde mental não é deficiência mental, saúde mental é saúde mental. Portanto, alguém com conhecimentos, com prática, com experiência, que saiba avaliada a maturidade da criança, da liberdade do seu discurso, da contaminação ou não, de conflito de lealdade, do código que ela utiliza, da idade. Uma criança em idade pré-escolar tem uma capacidade de compreensão completamente diferente de um adolescente. Não tem nada a ver. Quando ouvimos um adolescente, vamos ouvi-lo numa perspectiva em que, se perguntarmos ao adolescente, logo para caracterizar o que é a adolescência, ele diz, bom, a adolescência é aquele período da minha vida em que os pais se tornam insuportáveis. Portanto, é a contestação, é a irreverência, é tudo. Agora, compare ouvir uma criança nesta fase, que nega tudo, rejeita tudo, mas ao mesmo tempo, se não for ouvido, é capaz de ser o primeiro de alguns anos dizer, ninguém me ouviu, eu não fui respeitado, faz questão de ser ouvido. Bom, é diferente de uma criança em idade pré-escolar ou de uma criança em idade escolar, ou até mais pequenina, porque elas mesmo que não falem, comunicam. A questão é, pode o advogado ouvir a criança? Agora, admitamos que sim, que ouviu a criança, do meu ponto de vista não, porque entra em conflito com uma série de deveres ontológicos outros, mas se ouviu a criança, e se mais tarde aquela criança escolhe um advogado, vocês sabem que hoje em dia a criança, do ponto de vista, digamos, da atribuição da guarda ou da residência, deve ser ouvida. Então, se a criança for ouvida, o advogado já ouviu anteriormente, já não pode representar um dos progenitores, a criança inclusive pode pedir que seja representada por um determinado advogado. Também já se falou nisto, até à exaustão. A criança pode pedir um advogado, tem esse direito, o Regulamento Geral do Processo Tutelar Cível, RGPTC, creio que no artigo 18º, número 2, diz, se a criança pedir advogado, tem que lhe ser nomeado. Então,
já ficou completamente contaminado, ou ficou impedido o advogado que anteriormente a ouviu, já não pode ser ele a representá-lo, senão há aqui conflito de interesses. Por outro lado, o advogado não tem competência, nem conhecimentos, nem qualificações, não estudou para isso, para estar a ouvir criança nenhuma. Isto é óbvio. Portanto, relativamente à questão da criança, e também há pouco foi aqui referido, que a criança pode e deve ser ouvida, mas a criança é bom que saiba que não vai decidir coisa nenhuma. A criança é apenas mais um dos elementos a ter em conta pelo Sr. Juiz. E, aliás, a criança também não vamos confundir duas noções. Uma é a criança ser ouvida enquanto declarante, enquanto no exercício autónomo dos seus direitos processuais, e não apenas substantivos, direitos processuais. Outra enquanto elemento de prova. Outra coisa completamente diferente, a criança ser ouvida, sempre em declarações para memória futura ou noutras situações em que é extraída enquanto aquisição de prova por parte do Tribunal. Diferentemente, a criança ter que decidir, através do seu próprio, das suas declarações, aquele quadro normativo típico que elas sentem, que é: eu vou ficar mais tempo com um dos progenitores, com um dos meus pais, mas eu é que vou ter que decidir. Mas é a tal questão. Se os pais não se entendem, aquela criança sente sobre si o peso da responsabilidade da decisão, reparem no sofrimento que esta criança tem. É bom que o advogado tenha esta sensibilidade e que vá preparando os pais antecipadamente para isto, porque se tem pai e mãe vivos, isto é importante, porque eu tive um caso concreto, real, de um processo que durou 7 anos, o cliente consulta-me, porque ia ter uma diligência daí a poucos dias, o processo durava há 7 anos, era pai, mas podia ser mãe, e tinha 2 crianças com quem muito raramente se encontrava. Nunca tinha tido advogado. Procura advogado porque a mãe tem uma doença terminal. Portanto, nessa conferência, alterou-se e alteraram-se as regras, obviamente, do exercício das responsabilidades parentais e também do regime de residência. As crianças ficaram felizes, porque a mãe, no pressuposto que iria numa doença irreversível, tinha um tempo de vida já a termo, obviamente, mas antecipado, e para breve, não sabia bem quando, os pais começaram-se a dar bem outra vez. A mãe acabou por morrer muito mais tempo do que estava previsto, só que aquelas crianças viveram momentos de partilha que até aí era perfeitamente inalcançável. Porque é extraordinário, não deixa de nos dar uma lição muito profunda. Pensemos também na tal situação que eu digo, quando tem pai e mãe vivos, quando um dos progenitores pretende obstar um convívio mais alargado ou uma maior intensidade que a criança está a procurar com o outro, ou porque o outro vai ao tribunal pedir uma residência alternada com o objetivo de intensificar regimes. Muitas vezes os advogados também pedem uma residência alternada quase simétrica, mas não é essa a finalidade. A finalidade é apenas intensificar o período de convívio. Entre o 8 e o 80 há ali uma escala gradativa, nós não temos que optar por não ter o conceito de um regime de residência alternada simétrico, não necessariamente, de maneira nenhuma, não tem nada a ver com isto, mas se o outro se defende atacando aquele que vem a tribunal pedir, através de requerimento, um regime de guarda alternada, esquece que está a atacar metade daquela criança, porque mesmo que o pai ou a mãe sejam os bandidos e até estejam presos, as crianças gostam sempre muito à mesma do outro progenitor. Exceto se houver ali uma contaminação, houver ali as tais outras situações que já não cabe analisar agora, mas que acabam por se resumir aqui ao conflito. A doutora referiu há pouco, a doutora Anabela Fialho, quando disse o conflito hoje, pelo que percebi das suas palavras, é quase um estímulo ou uma antecâmara de uma residência alternada. Não necessariamente. O que eu quis dizer é que não é impeditivo de que seja estabelecido esse regime. Ou seja, nesse contexto, não sendo impeditivo, esta noção, se for passada para a sociedade, é altamente desmotivador do conflito, especialmente do conflito alimentado. Com esta noção, nós reduzimos o conflito. 80% dos casos de conflito deixavam de existir. Tem acontecido na prática, em muitos casos, sim, felizmente. Exatamente. E o que é extraordinário é isto. Portanto, é o tal intervalo de tempo que leva até que a jurisprudência comece a aplicar este género de noções. Porque eu tenho 4 ou 5 casos, enquanto há pouco anotei aqui, em que no regime que terminou em guarda alternada há menos de 6 meses, iniciou o meu primeiro contacto com este cliente, foi um processo de promoção e proteção, em que havia maltrato sexual. Mas que não cabia, não fazia sentido nenhum. 2 anos depois, eles têm um regime de guarda alternado perfeitamente simétrico, portanto, um regime de
de residência alternada. Esta criança está feliz, sempre esteve, foi avaliada, pai e mãe foram avaliados e no final os advogados acabaram por chegar a acordo porque não havia razão para não ser assim. Este conflito que era completamente radical, era extremo, era de extremos, acabou por se converter num regime de guarda alternada. Temos um outro em que um pai respondeu por violência doméstica e maus tratos à criança. Em paralelo, fez-se um regime de guarda alternada por acordo. Ainda hoje está a funcionar. Ele depois ficou com pena suspensa e ainda hoje funciona. Portanto, reparem, é tudo contraditório. A própria lei hoje nem permitiria isto, porque se ele foi efetivamente condenado, ainda que suspensa na sua execução, não poderia ter um regime de responsabilidade neste contexto. E tem. E funciona. E estão todos felizes. Já não se entenderam depois lá a partilhar os bens, porque havia muito tempo património imobiliário, mas isso é outro campeonato. Os pais conseguiram distinguir isto tudo. Ou seja, se existe um conflito, efetivamente tudo aponta no sentido de que a residência alternada, até ver, independentemente de intensidade, independentemente dos tempos que devem ser afetos, sobretudo porque a própria criança também tem aqui, digamos, as suas próprias sensibilidades, o seu próprio timing. Isto faz-me lembrar uma situação em que tomei conhecimento através do colégio dos meus filhos. Há muitos anos atrás perguntei então, aos teus amigos como é que funciona, gostam ou não gostam, para saber qual era a reação dos amigos. Até tem uma situação em que havia um regime de residência alternada também simétrica, as crianças mudavam à quinta-feira. Detestavam. Detestavam porquê? Dois irmãos. Não é porque tivessem que andar com a mochila às costas, é que na quinta-feira era o dia, a noite, em que aqueles miúdos daquele colégio em especial saíam e faziam as suas noitadas. E a quinta-feira não funcionava, por isso é que eles diziam, eu não quero cá alternadas. Precisamente porque perdiam a quinta-feira, que era o dia da mudança. Mas isto é real, é extraordinário. Não digo qual é o colégio, mas os colégios privados muitas vezes em Lisboa os miúdos têm determinados dias que saem à noite, saem em grupos enormes, é bom do ponto de vista da proteção. De facto, quando eu ouvi isto, isso é uma lição tão simples e nunca ninguém... Mas os pais não perguntaram a estas crianças. Reparem, é que muitas vezes os pais estão mais preocupados com o seu próprio umbigo, o seu próprio bem-estar e muitas vezes procuram uma residência alternada em função das suas próprias dores, dos seus próprios sentimentos e não tanto das crianças. Temos que ouvir as crianças. Mas eu pergunto, não temos que as ouvir primeiro em casa? Os senhores magistrados, neste caso a senhora magistrada aqui presente, quantas vezes ela se terá percebido que aquela criança já foi ouvida em casa pelo pai e mãe? Se calhar os pais, pai e mãe, nunca chegaram à responsabilidade, à consciência de ouvirem primeiro aquela criança em casa. Qual é a sua experiência sobre este aspecto? Será que as crianças que têm ouvido já foram ouvidas em conjunto serenamente pelos seus próprios pais? O Sr. Doutor agora acrescentou aqui uma palavra que faz toda a diferença, que é o serenamente. Certo. Porque o que acontece muitas vezes, e estão aqui profissionais da área da psicologia que falariam disto com muito mais propriedade do que eu, mas o que acontece muitas vezes, e daí o ser absolutamente fundamental que em tribunal ouçamos as crianças e que saibamos ouvi-las, porque muitas vezes é o primeiro momento em que verdadeiramente dizem aquilo que sentem e pensam, porque em casa já disseram sim, mas precisamente porque estão muito divididas isso acontece em muitos casos, muito com o peso dos seus conflitos de lealdades, então dizem à mãe uma coisa e dizem ao pai outra, e vamos lá nós desmontar nas conferências toda esta questão e vamos lá nós dizer aos pais que a criança não é mentirosa, vamos pôr a questão assim, quando diz à mãe que quer ficar mais tempo com ela e quando diz ao pai que quer ficar mais tempo com ele. Pois o que acontece em muitas destas situações é que os pais não conseguem deslocar-se de si próprios e não conseguem perceber porque é que a criança se comporta dessa forma. Pior, muitos casos nem sequer acreditam que a criança se comporte dessa forma e, portanto, o que pensam é, bem, ela está a dizer aquilo, mas é mentira, ou ele está a dizer aquilo e é mentira. E não é. Só para dar o exemplo, e também porque é importante o que disse relativamente ao facto das crianças serem ouvidas, mas terem que ter a consciência que não são elas que decidem, porque é importante que lhes transmitamos isto, porque muitas vezes chegam precisamente ao tribunal com este peso
julgam que estão ali para ser elas a decidir. E precisamente com estas situações de residência alternada, tenho um caso, este ainda está pendente e está com julgamento marcado, de uma menina que foi ouvida num primeiro momento, e nesse primeiro momento ela disse que gostava de viver com a mãe e o pai por iguais períodos de tempo. Nessa primeira conferência, os pais acordaram em que fosse provisoriamente fixado um regime de residência alternada, embora da parte do pai com bastantes reservas, porque, enfim, não confiava plenamente nas competências da mãe para cuidar da sua filha. Foi fixado este regime provisório. Entretanto, passado pouco tempo, começam a chover requerimentos, sobretudo da parte do pai, dizendo que as coisas não estavam a correr bem e que não podia ser assim. Marcámos nova audição da criança e a criança o que me veio dizer foi: eu não sei o que é que hei de fazer, eu já não aguento mais os meus pais e eles disseram-me os dois que eu é que tenho que decidir com qual é que vou ficar. E ainda assim, esta criança que estava aflita, perfeitamente aflita, continuou a dizer-nos que queria viver por períodos iguais de tempo com a mãe e com o pai. E depois de ouvi-la e depois de recolhermos vários elementos a partir de entidades nas quais confiei, designadamente a escola e outras, alterei este regime de residência alternada para um regime de residência junto do pai, porque acreditei e acredito que naquele momento era o melhor, ou está a ser o melhor para proteger e deixar bem esta criança, mas isto também para ir ao encontro daquilo que diz, do que muitas vezes são ouvidas em casa, sim, mas os pais muitas vezes querem ouvir aquilo que mais lhes convém. E aquilo que tenho notado e sentido é que quando chegam junto de nós, sentem-se livres para poder dizer aquilo que sentem verdadeiramente. Daí eu dizer que faz toda a diferença ouvirmos as crianças, não para que sejam elas a decidir, mas porque nos dão as pistas daquilo que realmente se passa em suas casas e com as suas próprias vidas. Muito obrigado. Portanto, isto é um exemplo do que é uma conferência partilhada, alternadamente. Ou seja, como agem os advogados, como agem os juízes, como agem os pais. O sistema aqui acentua o conflito entre todos, exceto se houver esta atitude de construir consenso a partir do diálogo, que é isso que estamos aqui a fazer todos. Isto é um exemplo real, concreto, de que os operadores judiciários todos trabalham bem, mas nem sempre funciona. E porquê é que não funciona? Já disse isto dezenas de vezes. Temos lá o advogado, temos o outro advogado, temos o seu procurador, temos o senhor juiz, temos o técnico, temos a vontade das partes. Porquê é que não funciona? Investigadores que nos fornecem trabalhos valiosíssimos. Não funciona porquê? Está alguém neste painel que há uns anos me disse, porque não funcionam todos em simultâneo para o mesmo fim, na mesma altura. Cada um faz um excelente trabalho para si próprio. Mas se o pudermos partilhar, se pudermos em mesa redonda trabalhar, fornecer os materiais todos para o magistrado, ele decidirá, naquele momento, ouvindo, na simultaneidade, com muito mais força e conhecimento do que cada um fazer os seus flashes informativos, articulado, o advogado mais ou menos hostil, mais ou menos habilidoso, mais ou menos profundo, realista, baseando-se, louvando-se em relatórios técnicos, sim ou não. Aí dependerá de cada um, mas o sistema continua, apesar de tudo, a acentuar o conflito entre todos. Portanto, a atitude fundamental dos pais, e por isso eu também quero deixar esta mensagem, não depende só dos operadores judiciários, mas é que são os pais que, se nós advogados não soubermos trabalhar a hostilidade deles, a hostilidade mantém-se a vida toda, ao longo de todo o processo. Portanto, esta é a nossa missão também. Naturalmente que hoje nós temos magistrados que procuram muito, promovem inclusivamente, através de processos expeditos, promovem soluções rápidas, eficazes, de consenso e por vezes até forçam um pouquinho a decisão e dizem, agora vamos ver se funciona ou não funciona. Não funcionou uma semana para cada lado. Um senhor juiz há uns anos que disse, então não funciona, então o senhor tem razão, não funciona, então é 15 dias. Isto é autêntico. As crianças ganharam um pai, que até aí não o tinham, porque o pai não ligava nenhuma,
está mais preocupado com a brasileira. A mãe passou, a fazer aquela abertura, aquela confiança que até aí não tinha. Não eram os clientes que não estavam preparados para uma guarda, uma residência alternada, era a própria mãe que não estava preparada. E aos advogados cumpre muito bem diagnosticar estas situações e transmitir uma mensagem útil de que, muitas vezes, prolongar estes conflitos, a única coisa, ou aumentar a hostilidade, ou levar a tribunal os problemas que eles nos trazem, não interessa ao magistrado. O magistrado não tem tempo para estar a ler as desgraças de cada um. Até podem ter razão. O tribunal quer é saber o que é que vai fazer para a frente. Quer é saber como é que vamos caminhar, quer é propostas para trabalhar e não basear-se nas queixinhas do passado. Claro que para o advogado é difícil, porque o cliente está ali à nossa frente. Então, se eu estou, não me liga nenhuma. Eu estou-me a queixar, fui maltratado, tenho ou não tenho razão? Tem, mas guarda a razão consigo, não lhe serve para nada levar isso para o tribunal. Só vai indispor o juiz, que o juiz não tem que julgar se o outro progenitor fez bem ou mal. O que o juiz tem que fazer é arranjar soluções alternativas para aprenderem a caminhar juntos, deixando para trás o que já não interessa. Porque se o casal conjugal já não tem, digamos assim, relação, naquele tal triângulo que os seus psicólogos nos costumam apresentar, entre eles não há comunicação, mas com a criança existe, continua a haver a relação paterno-filial. Então, nesse contexto, temos que preservar ao máximo, ao menos, uma aparência de comunicação, ou a comunicação que seja estritamente indispensável entre os progenitores, porque as crianças sintam conforto, e basta vê-los juntos na festinha das escolas, podem não se falar. Está lá o pai, está lá a mãe, aquela criança já está feliz. Passa muito também pela intervenção do advogado, primeiro, ter esta sensibilidade, segundo, tentar concretizar isto que eu referi, que são apenas meros subsídios, cada um sabe como trabalha, mas, sobretudo, fecho com esta ideia. Não nos serve de muito investir, o advogado que trabalha na área de família e menores investe muito em formação. É frustrante trabalhar esta área. Não interessa investir muito nesta formação, porque na grande maior parte dos casos não encontramos eco do lado de lá. Na parte das magistraturas. Salvo honrosas exceções, uma delas está aqui à minha esquerda, e não foi por acaso que convidei, porque foi a primeira vez até hoje, eu trabalho nisto há 30 anos, não é? 30 anos. E há 4 ou 5 anos tive a primeira demonstração brilhante do que é ouvir uma criança. Ensinou-me imenso. Mas foi consequente, muito consequente. Coisa tão mais simples que a matemática cartesiana. Eu venho das ciências, sei do que estou a falar. E se nós usarmos matemática cartesiana, a lógica simples, lógica matemática, avançamos imenso. É como esta questão que eu iniciei e por aqui termino. A residência alternada, primeiro, é ou não é importante que o pai e a mãe estejam o máximo tempo possível? Sim, se isto é um pressuposto, estamos a falar aqui de um pressuposto, resulta noutro. Então vamos estimular ao máximo, e contra isto não há razões nenhumas. Se não houver razões nenhumas para que não se decida desta maneira, então vamos intensificar o convívio com um e com outro o mais possível, certo? A primeira, a premissa 1, premissa 2. Se A implica B, B implica C. Então como é que fazemos isto? Decretando, através de um despacho judicial, essa intensificação. E depois mostrem-me que não funciona. Não é dizer, isto não vai funcionar, ainda não deram oportunidade. O juiz, no fundo, e desculpar-me-á, é quem está mais distante da realidade. Quem está mais perto? Os progenitores. A seguir, o advogado está ali, ouve as versões, é claro, filtra umas, outras não quer, mas na realidade há ali uma dialética. Depois está o procurador, o senhor juiz, muitas vezes profere um despacho, e sem desvalor para a magistratura judicial, nem sabe se a criança é gorda, se é magra. Até pode ter um defeito numa perna e de locomoção e ninguém sabe. É ou não é verdade? Esta é a realidade. Então, compete aos advogados fazer chegar ao juiz, porque ele também não tem tempo para pesquisar isto. Com as pendências que estão nos tribunais de família e menores, cada vez aumentam mais. Não há hipótese. O juiz de família e menores trabalha dia e noite. Não há contingentação, e se houver também é assim. Não vamos querer justiça à pressa em família e menores, queremos é justiça de qualidade. O magistrado precisa de tempo para formar a sua opinião. E o tempo é algo que é manipulado pelos próprios advogados de uma parte e de outra. Portanto, nós advogados temos aqui uma função primordial, e é nesse sentido que eu quero sensibilizar, que temos a função primordial de levar ao magistrado aquilo que efetivamente interessa e deixar todo o resto, que são queixas, não vamos tomar as dores das partes, levar aquilo que efetivamente interessa e apontar caminhos, apontar soluções, para que aquela criança de uns anos passe por nós e diga, o doutor representou o meu pai ou a minha mãe, olha, parabéns, ajudou-me muito, pode não ter ganho nem ter perdido, porque o que interessa não é o pai nem a mãe ganhar, o que interessa é a criança ganhar. E de uma coisa eu tenho a certeza, chamem-lhe residência alternada, chamem-lhe o que quiserem, quanto maior for a intensidade, convívio com o pai e com a mãe, melhor. Então é nesse caminho e é essa a mensagem que eu gostaria de vos deixar, sendo que os advogados têm aqui um papel também decisivo.
E, naturalmente, agora passo aqui a palavra ao Dr. Ricardo Simões, que já devem estar fartos de me ouvir, mas o mais importante vai ser o nosso debate a seguir.